A paz do Senhor para os irmãos e as irmãs do Ministério Vila Nova, em especial para os nossos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Neste vídeo, nós iremos apresentar alguns subsídios para a nossa lição de número 7 deste nosso último trimestre de 2014. O título da nossa lição é Eliseu e o milagre da multiplicação do azeite. Nós queremos, neste subsídio, a partir dos comentários do pastor Samuel Ferreira, chamar a atenção para três aspectos bastante importantes nesse episódio narrado da Bíblia. Chamar a atenção, em primeiro lugar, para a diferença de visão que nós podemos perceber entre a mulher, a viúva, que estava numa situação de desespero, e a visão do profeta. É muito importante que destaquemos que em momentos de desespero nós temos uma tendência a não observar as coisas com os olhos espirituais. Temos uma tendência a nos prendermos às coisas que estão, às circunstâncias que estão à nossa volta. E é mais ou menos esta situação que está colocada ali naquela milagre. Porque aquela mulher, se já não bastasse a dor de ter perdido seu marido, ela entra em desespero pelo fato de que as dívidas deixadas pelo seu marido estavam sendo cobradas e os credores dessas dívidas, eles pretendiam levar os seus filhos como escravos. Mas percebamos que mesmo nos momentos de desespero, nós temos sempre à nossa disposição, nós temos sempre ao nosso lado o amor, a misericórdia e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso. E é exatamente esse o aspecto que vai nos chamar a atenção naquele momento. Porque aquela mulher, ela toma uma decisão extremamente acertada naquele momento. Ela decide procurar o homem de Deus. Ela decide procurar um profeta. E o profeta, nos tempos do Velho Testamento, ele era um enviado de Deus. Ele era um homem ungido, capacitado por Deus para ser a boca do próprio Deus. E isso ele testificava não somente com a força profética de suas palavras, mas também através da operação de sinais, através da operação de milagres, que é o que nós estamos estudando nessa lição. E ao procurar aquele homem, ao procurar o profeta Eliseu, nós podemos ver claramente a diferença de visão. O profeta, olhando, observando, vendo o desespero daquela mulher, a acolhe e pergunta para ela: o que posso eu fazer por você? E ela, então, faz um breve relato de sua situação, dizendo que os credores batiam à sua porta em função de dívidas deixadas pelo seu marido, e estes então ameaçavam levar os seus filhos como escravos. O profeta então pergunta a ela: o que é que tu tens em casa? E ela, presa às circunstâncias do mundo natural, ela vai dizer: não tenho nada, meu senhor, a não ser uma botija de azeite. E naquele momento nós percebemos a diferença da visão, a visão espiritual que o profeta foi capaz de ter, e que naquele momento aquela mulher estava incapacitada de desenvolver. Olhando então para aquele aspecto, o profeta ele consegue, mesmo naquela situação de desespero, perceber que naquela situação de escassez, o pouco que aquela mulher tinha, ainda que sendo considerado por ela nada, era o suficiente para que o milagre da provisão de Deus na vida daquela mulher pudesse ser realizado. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, o profeta diz àquela mulher: procure nos seus vizinhos vasilhas, vasos, tantos quantos você puder. E entra para dentro da tua casa, você e seus filhos, e feche as suas portas. O segundo aspecto que nós queremos ressaltar no relato desse milagre são os passos, as atitudes, os procedimentos que aquela mulher teve que tomar
para poder receber da parte de Deus o milagre. Em primeiro lugar, vale a pena ressaltar a atitude de fé que aquela mulher tomou. Ela, mesmo no seu desespero, mesmo com a sua visão espiritual limitada e comprometida por causa das suas circunstâncias, ela já tinha demonstrado fé no Deus que o seu marido servia. É muito comum nas nossas vidas particulares, em momentos de desespero, nós procurarmos abrigo, procurarmos saída em lugares, em pessoas que de fato não têm condições de nos ajudar ou podem nos oferecer uma ajuda limitada. Ao passo que, recorrendo ao nosso Deus, nós podemos encontrar ajuda sempre segura, podemos encontrar provisão e proteção sempre abundantes. Ela poderia ter recorrido a algum outro canal, alguma outra pessoa, alguém que ele pudesse emprestar aquele dinheiro. Mas ela assim não o fez. Ela procurou o profeta. Ela procurou um homem de Deus. Um homem de Deus que conhecia o seu marido este que também servia a Deus. E ela mostra então, depois das palavras do profeta, uma segunda atitude de fé. Ela ouve aquelas palavras, ela ouve as instruções do profeta e ela corre entre os seus vizinhos e procura os vasos, as vasilhas, para que ela pudesse então receber da parte de Deus aquele milagre. Ela vai então entre os seus vizinhos, toma tantos vasos quanto ela pudesse encontrar e naquele momento, de forma então maravilhosa, de forma miraculosa, o azeite que havia na botija é multiplicado de uma forma tal, de uma forma abundante, que aquela mulher pôde, com o pouco azeite que estava na botija, encher todos os vasos que ela havia tomado entre seus vizinhos. E aí, nesse momento, vale a pena fazer mais um destaque. O comentarista da nossa lição, ele deixa muito claro que nós podemos tanto limitar os milagres de Deus, como podemos também multiplicá-los. Se nós atentarmos bem para o texto bíblico, fica muito claro ali que o azeite, o pouco de azeite que havia naquela botija, ele é multiplicado enquanto haviam vasos para serem cheios. A multiplicação daquele pouco azeite da botija, ele só cessa no momento em que acabaram-se os vasos. Então aquela mulher, ela creu na palavra do profeta. Ela creu que a palavra do profeta era a palavra de Deus para a vida dela. E ela não teve limites em buscar os vasos nos seus vizinhos. E ela buscou tantos quantos ela pôde assim conseguir. Então é maravilhoso perceber que em meio às nossas dificuldades e às nossas circunstâncias, Deus jamais nos abandona, Deus jamais nos desampara, e Ele está pronto a nos dar livramento, Ele está pronto a nos dar proteção, Ele está pronto a nos dar aquilo que precisamos para seguirmos caminhando segundo os propósitos que Ele trilhou para nós. Um terceiro e último aspecto que nós também queremos comentar sobre esta lição é acerca da simbologia ou do significado que os vasos e a botija têm para a Igreja do Senhor Jesus nos tempos de hoje. Não podemos deixar de notar que Deus, Ele não precisa de muitas coisas para fazer os seus milagres. Ele não precisa de muitos aparatos, Ele não precisa de preliminares muito sofisticados para poder operar os sinais e os seus milagres. Na lógica natural de um ser humano, o conteúdo de um vaso, por ser um recipiente maior, é que deveria encher a botija, que é um recipiente menor e de fácil deslocamento e manuseio. Mas no milagre realizado através da vida de Eliseu, o milagre da multiplicação do azeite, nós vemos o inverso. Nós vemos Deus
usando o pouco conteúdo de uma botija, que é um recipiente pequeno, para encher os vasos, né, que são recipientes maiores. E isso nos chama a atenção para uma questão bastante importante para os dias atuais da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que continuar valorizando a simplicidade. Nós temos que continuar valorizando a singeleza, a beleza e a pureza das coisas criadas pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso. Porque percebam, meus irmãos, Deus, na sua imensa e maravilhosa graça, Ele está sempre com as suas mãos estendidas para nós, pronto a nos conceder os seus milagres. Não por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós somos, não por algum mérito da nossa parte, como se nós pudéssemos nos gloriar de nós mesmos por merecermos da parte de Deus obrigatoriamente alguma coisa. Mas Deus, Ele quer atuar na nossa pureza, Ele quer atuar na nossa simplicidade, Ele quer atuar na singeleza e na humildade. Eliseu foi usado como instrumento de Deus para fazer a multiplicação do azeite a partir de uma botija. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Timóteo 2,20, que numa casa há vários vasos, de ouro, de prata, de pau e de barro. Ele também diz que alguns foram escolhidos para a honra e outros para a desonra. Todavia, meus irmãos, nós queremos chamar a atenção de que não é no material do vaso que se encontra a matéria-prima usada por Deus para realizar os seus milagres, mas é no conteúdo do vaso, é naquilo que nós somos enquanto ser, pessoas criadas por Deus, é naquilo que nós temos no nosso interior. E nessas palavras eu queria então encerrar os subsídios desta lição e deixar, meus irmãos e irmãs, professores da Escola Bíblica Dominical, esta mensagem de encerramento. Jesus, quando contendia com os fariseus, os acusou e lançou-lhe em rosto que eram sepulcros caiados, porque se preocupavam demasiadamente com o exterior em detrimento daquilo que eles tinham no seu coração. Ao fato que a palavra de Deus diz que é o contrário, porque temos pureza no nosso interior, porque temos simplicidade e singeleza em nossos corações, é que temos um exterior que resplandece a glória de Deus. O meu muito obrigado a vocês e a paz do Senhor. Até a próxima lição.